A fala de Lula sobre a alta no preço dos alimentos continua rendendo críticas da oposição. Nas redes sociais, doutora Eliana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entrou na onda e afirmou que se é para cortar o que está caro, então é melhor cortar o PT, que está caro demais. A declaração do governador se refere a uma fala de Lula durante a entrevista na semana passada, quando o presidente orientou a população a não comprar produtos caros. E aí, Eliana Passarelli, pessoal, a comunicação é complicado, né? Uma frase, às vezes, colocada já vira meme. Eu lembro que, no alvorecer da Revolução Francesa, a Maria Antonieta disse: se eles têm fome porque não comem brioches, e acabou decapitada. A diferença é que a Maria Antonieta nunca disse esta frase, né? Mas eu queria te ouvir. A diferença é que... O Lula falou do alimento. É que aqui não tem decapitação também. Bom, mas vamos lá. Qual a sua avaliação sobre aquele... Não, eu só fiz essa ligação Henrique com a Maria Antonieta. Henrique Krieger. Não, mas eu gostaria de... Por favor, então. Pensei que você tinha encerrado. Por favor. Não, todo mundo me olhou assim. Não. Eu realmente reputo como uma fala muito infeliz, né? Que talvez ele tenha dito no sentido de fazer uma economia, quer dizer, para nós, pessoas do povo, fazermos uma economia e não comprarmos as coisas caras, as coisas caras não, mudar os produtos, seria uma forma de reduzir a inflação, forçando o mercado. Ok, só que esta é uma fala para nós, né, que somos consumidores mortais, etc. Para o presidente da República não cai bem, não cai sonoramente bem e nem como recado e nem como recomendação. O problema é que ele deveria falar realmente em relação à inflação, quais eram as coisas que ele estaria pretendendo ou fazendo do ponto de vista econômico no país para fazer esta redução. Como não foi feito, virou meme e foi um meme até que feliz, né? Porque o que está rendendo aí esse final de semana foi ótimo. Agora, Henrique Krieger, a economia não funciona assim. As pessoas não são fundamentos básicos de economia, né? A população tende a agir cada qual dentro, buscando seu interesse próprio, administrando, né? Esses conselhos, como se fosse uma economia dirigida, esse dirigismo econômico, não funciona na economia liberal. Então, me parece que talvez tenha sido até bem intencionada a fala do presidente, ao dizer procure, mas ele precisa tomar um pouco mais de cuidado com as falas, porque dá a impressão o seguinte: se não está caro, então compra o que está barato. Mas o que está barato? Capês, olha, tem aquele preceito bíblico, né? A boca fala do que está cheio o coração. E eu estendo isso um pouquinho para do que está cheio o cérebro também. Eu entendo toda essa questão, mas eu acho que é pior ainda a fala do presidente por um ponto que pouca gente está falando. O presidente quis convocar um exército de fiscais do governo. Quando ele fala, quando está caro, não compre, logo em seguida ele fala assim, ele está falando para as pessoas irem para o supermercado e se elas desconfiarem que o preço está acima do que deveria estar, não comprar, na tentativa de pressionar aquele mercado a baixar o preço, mas também já denunciando que aquele mercado está inflacionando. Ou seja, a premissa dele é que ele está sendo, ou que a economia brasileira está sendo sabotada por supermercados, o que não é verdade. A economia brasileira está sendo sabotada por uma série de outros fatores e boa parte deles tem raiz na questão do desgoverno que nós estamos vivendo, especialmente na questão econômica. Não dá para dizer que, olha, simplesmente a gente sabe que existe sim a lei da oferta e demanda, mas a gente sabe que esse não é o único fator que dirige preços. Você tem uma série de outras coisas, você tem a questão inflacionária, você tem também a questão das safras, quando a gente fala de café e todos os outros. Então, existem outros elementos que ele simplesmente desconsiderou. Mas o pior de tudo não é, para mim, na minha opinião, o pior de tudo não é só o conselho que ele dá de se tá caro, não compre. É a tentativa dele de voltar a gente lá para a época do Sarney para fazer os fiscais do governo, que são civis, pessoas indo ali e dizer, olha, isso aqui, o presidente disse que deveria estar mais barato, você está querendo lucrar em cima da nossa miséria. Isso é tentar gerar um caos social. Mas o pior de tudo isso, além de juntar esse exército aí, possivelmente, é também de querer dizer que ele está fazendo a lição de casa, que a gente sabe que não está fazendo. Então, Deise, acredito que os memes, claro, é uma frase infeliz, as pessoas aproveitam. Mas a população esperava um outro tipo de fala.
vamos aumentar a produção de alimentos para baratear o preço, vamos controlar as nossas despesas, não gastar tanto para que a taxa de juros possa ser diminuída e as pessoas possam produzir mais, entrar no financiamento, poder pagar juros que sejam juros mais palatáveis. Como você vê essa fala de simplificar um problema que a solução até poderia ser simples, mas ela não vem, porque é um governo gastão que não quer cortar os gastos e fica tentando sempre atribuir culpa a outra. Uma hora era a culpa da Faria Lima, agora é culpa dos supermercados, depois é culpa do mercado. É culpa de quem, então? De todo mundo? Menos do governo? Não, a culpa é do governo. O governo falha em promover medidas para conter a inflação alimentar, poderia criar subsídios para o produtor rural, incentivos para o produtor rural, ou subsídios momentâneos, mas não faz nada disso, né? Prefere vai criando histórias de que, talvez a pior delas, né? Todo mundo vai comer picanha, mas na hora de promover essas políticas não consegue, né? E o que o Caiado quis dizer com isso é que o PT é esse Estado ineficiente, obeso, inchado, prometeu muito durante a campanha eleitoral e até agora não apresentou nada, mas aqui a gente está falando muito de regulamentação da reforma tributária, do teto dos gastos. O PT revogou o teto dos gastos, né? E me apresenta um outro projeto, não consegue cumprir a meta do teto fiscal. É um governo que gasta demais, sempre foi, o governo PT sempre foi. O primeiro mandato do presidente Lula, goste ou não, ele surfou uma onda que vinha do Fernando Henrique Cardoso e quando ele teve que assumir a meta fiscal no segundo mandato, não conseguiu. E aí veio toda aquela questão da inflação e o PT jogou a meta fiscal pelos ares. Então, toda vez que o PT foi chamado para assumir o compromisso fiscal, ele não conseguiu. E isso está se repetindo agora em Lula 13. Era um dos grandes temores que a gente tinha durante a campanha eleitoral. E isso foi muito aventado. Então, o que a gente vê agora é simplesmente a história se repetindo. É a história de Lula 2, a história de Lula 3 agora. Em vez de promover subsídios temporários ou dar um incentivo ao produtor, diz que a culpa é dos outros, né? O que o Caiado está querendo falar é isso. O PT é um governo que gasta demais, é o exemplo maior do Estado obeso, inchado e ineficiente. Agora, Zagarino, existem duas propostas bem distintas de administração. Uma proposta liberal que aposta na privatização, nas parcerias público-privadas, no controle de gastos, na responsabilidade fiscal. E uma outra que é uma proposta mais provedora, amparada no sonho do welfare state, como se aqui fosse a Finlândia ou a Noruega, e põe o pé nos gastos e vai gastando, não está preocupado com isso. São duas visões. A verdade é que o presidente Lula não mentiu. Esse é o projeto que ele apresentou e parece que a população optou por isso. Então, agora é conviver com essa gastança, com juros altos e R$1 trilhão de pagamento de juros. Está aí. Eu não diria que a população optou por isso, eu diria que a população caiu nesse conto. Eu acredito que seriam coisas distintas. A população tinha expectativa de uma melhora na economia que, evidentemente, nós não estamos vendo. Passaram 2 anos do governo Lula 3 e, infelizmente, a coisa está piorando. Vide aí as estatais novamente dando prejuízo, vide a inflação disparando, vide os juros batendo já os 14,25 com juros futuros na casa dos 17, vide a quantidade de desperdício de dinheiro público com Lei Rouanet, com emendas, com fundo eleitoral, com fundo partidário, enfim, tem inúmeros problemas, principalmente quando a gente começa a falar que o governo gasta mais do que arrecada. E aí eu acredito, Deise, que o problema ele está aí. Porque não é nem falta de subsídio. O Plano Safra, o governo federal, a comunicação agora do Sidônio estava comemorando. Olha, batemos recorde, 500 bilhões de reais de investimento na agricultura, na pecuária. 500 bilhões de reais de subsídio, de investimento é muita coisa. É sim, só que não adianta nada você investir se você não consegue controlar a inflação e o dólar está lá em cima e esse mesmo produtor que você investe prefere comercializar para fora do que para o mercado interno. Então, a conta não fecha. E quando o presidente Lula ele dá uma frase como essa, ele dá toda a munição necessária para a oposição, que já domina as redes sociais. Dominar as redes sociais faz com que eles queiram inibir a presença nas redes sociais. Aí voltamos àquela história da regulamentação. E quanto ao Caiado, o Caiado, na minha visão, ele só aparece na mídia assim, quando ele consegue fazer alguma crítica, porque ele, por mais que seja um bom governador, que a aprovação dele lá no estado seja alta, ele não tem efeito nacional.
Qualquer pesquisa para presidente, ele está atrás de Gustavo Lima, do tchê. Então, é a forma que ele tem. Ele vai criticar, eu até concordo com a crítica dele, mas acaba sendo mais para tentar aparecer no cenário nacional, que ele tem muita dificuldade ainda. Pois é, ô Kriegner, aí você fala dos dois modelos diferentes. Aqui não é questão de puxar para um lado ou para o outro, é apresentar dados. Vamos pegar, por exemplo, Correios. Está com rombo de mais de 3 bilhões de reais para entregar carta e tem monopólio. Tem rombo de 3 bilhões. Com o governo Bolsonaro, com estratégias privatizantes, teve um superávit de 1,9 bilhão. Então, você saiu no final do governo do Bolsonaro com um superávit e estamos aqui aprofundando um déficit de mais de 300 bilhões. Então, é opção. Agora, cadê a lei de responsabilidade fiscal? Onde é que está? Ela foi feita para isso. Foram revogar o teto de gastos, fizeram ali um acordo no final de 2022 para proporcionar ao governo Lula a possibilidade de furar o teto de gastos, que é um modelo implantado no governo Temer. E olha onde nós estamos, taxa de juros nas alturas, o crescimento começa a cair, obviamente o desemprego subiu, porque teve investimento público, mas foi um voo de galinha, como nós havíamos adiantado, e olha onde vai dar. Exato, Capês, não tem segredo, né? Tem a lição de casa e não adianta não fazer a lição de casa e esperar que não vamos enfrentar as consequências. Nós sempre vamos ter essas consequências. Você falou do Correios, né? A gente tem um serviço para entregar carta, entregar encomendas. Porém, nós temos via Correios o apoio a festivais culturais, o investimento com mais de R$1 milhão em Feira do Livro na Colômbia, como se os colombianos vão pedir cartas via Correio brasileiro. Tantos outros investimentos culturais que não fazem sentido algum, mas que saíram do caixa dos Correios ainda nesse período agora desse último ano que tem um rombo. Então, a lição de casa não está sendo feita, a gente não está tendo essa é o maior incômodo que as pessoas têm, que é justamente esse sentimento de que temos uma crise, temos rombos, temos buracos muito profundos aí na gestão do nosso país e também na questão econômica e não temos um compromisso por parte da administração em fazer esses buracos pararem de vazar o dinheiro público. Essa é a maior preocupação, é o sentimento de que nada está sendo feito. O teto de gastos já não vale mais, a lei de responsabilidade fiscal ela é desrespeitada e ninguém é punido por isso. Cadê as consequências, né, do fato da gente já ter começado o ano, o orçamento não está aprovado? Lembra no passado que a LDO foi aprovada no último trimestre. A LDO do ano de 24 foi aprovada no último trimestre do ano. Ou seja, como é que você não tem uma lei de diretriz orçamentária que é tão importante para o país? A gente só foi ter lá no último trimestre do ano. É vergonhoso, mas também passa por baixo da impunidade, né? Só falta investir de novo na indústria de Pasadena, lá no Texas, né? Bom, mas consequência tem, viu? Consequências tem.